Olá, povo abençoado. Paz seja convosco. Nesse momento, estou passando aqui para gravar mais um vídeo e nessa oportunidade eu quero falar agora sobre filhos, né? Assim como as pessoas me pedem vídeos para casais, né? Estão me pedindo também vídeo para solteiros, né? Depois nós vamos gravar um falando sobre namoro, né? Sobre solteiros. Mas nesse exato momento eu vou estar gravando sobre filhos, né? E vamos assim aprender um pouco mais da Bíblia a respeito de como criar os filhos, né? Segundo a palavra de Deus. Provérbios capítulo 22 e versículo 6 está escrito assim: ensina o menino o caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele, certo? Então é uma oportunidade, né? Que o pai e a mãe têm, um privilégio que Deus está dando, da mãe ser mãe e do pai ser pai. E esse privilégio é carregado de uma imensa responsabilidade, onde o pai e a mãe têm que criar o seu filho no caminho certo. A Bíblia diz que se conhece a árvore pelo fruto, né? Você conhece também o cidadão de bem não é pela sua índole, pelo seu comportamento, pela sua conduta? Pois é, a Bíblia diz em Provérbios 20:11 que até a criança é conhecida pela sua conduta e pelas suas boas ações. Com isso, se identificam que ela é uma criança pura e reta. Então, essa responsabilidade é dos pais ensinar e colocar os seus filhos no caminho certo. Hoje em dia, tem se aprovado algumas leis aí, né? Falando sobre a lei da palmada, em que os seus pais não podem ensinar os seus filhos. Mas não é bem por aí, não. Você não vai espancar o seu filho, não vai maltratar o seu filho. Mas você tem que ensiná-lo, discipliná-lo. A Bíblia diz em Provérbios 23, 13 e 14: não retires a disciplina da criança, porque se tu a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu as fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Provérbios 29:15. A vara e a correção dão sabedoria à criança, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, as crianças, né, no tempo de antigamente, as crianças, os pais só precisavam olhar para as crianças e elas já entendiam o recado, né? Hoje em dia é necessário o pai e a mãe falar 2, 3, 4, 5 vezes ou até mais. Eu estive visitando uma casa e vi uma senhora, né, falando com uma criança, e a criança se dirigiu até a sua mãe e deu um tapa nela, né? Um tapa nas pernas de sua mãe. E aí a sua mãe reclamou, repreendeu a criança e disse: menina, não faça isso, me respeite. Em seguida a criança foi lá e deu outro tapa. Ela segurou na mão da criança, gritou com a criança, soltou, e a criança deu o terceiro tapa. E ela disse que quando eu saísse, que a criança iria ver. Eu saí? Quer dizer então que a criança pode bater nela na minha frente 3 vezes. E ela, como mãe, tem que esperar eu sair. Não era nem para acontecer esse episódio da criança bater em sua mãe, certo? Mas já que aconteceu, ela teria que ser repreendida na minha frente, certo? Para ela entender que ela tem que respeitar a mãe na frente de quem tiver. E quer que eu lhe diga uma coisa? Na maioria das vezes, essas mães que dizem assim, quando fulano sair, você vai ver, na maioria das vezes elas não fazem nada. Aí a psicologia diz que se você prometer uma coisa à criança e não cumprir, você fica em descrédito. Por exemplo, o pai e a mãe chegam para a criança e dizem: meu filho, se você passar de ano, papai, mamãe vai lhe dar uma bicicleta, vai pagar uma viagem para você, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Paris, né? E se o menino se esforça, passa de ano e você não cumpre, você fica em descrédito. Da mesma sorte é quando o pai e a mãe dizem: olhe, se você fizer isso, você vai apanhar. Se você fizer isso, eu não vou lhe dar isso nem aquilo. Pronto, se a criança desobedeceu, você tem que cumprir
com aquilo que você falou. Porque a Bíblia diz em Mateus 5,37, que seja o vosso falar se ensina ou não, porque o que passa disso vem de procedência maligna. Mas analise hoje quem é que coloca as crianças no mau caminho. São os pais, né? Os pais, o menino cedo, né? Cedo o menino já consegue dominar a internet, um aparelho de celular, né? E é os pais que dão, porque se a criança pedir, implorar, zoar, ela não vai obrigar você a dar, não. Então você que é pai, você que é mãe, você tem que decidir pelo seu filho. A criança, ela não decide sozinha, quem decide por ela é o seu pai e a sua mãe, certo? Então, não seja um pai omisso e não seja uma mãe omissa. E outra coisa, não deixe pessoas interferir na sua criação. Às vezes, um parente seu, um amigo, um avô, uma avó, um tio, uma tia, quando vê você corrigir a sua criança, lhe critica, lhe aponta e até diz que você não tem capacidade de ser mãe ou pai. Só que quando o seu filho errar, essas pessoas que lhe criticam, né, porque você corrige, vão ser as primeiras a lhe apontar. Então você tem que cuidar da sua criança. E quer um conselho? Não dê celular para sua criança, não. Não coloque a sua criança cedo no YouTube, no Zap, né? No Facebook, porque você não vai estar ensinando a sua criança coisas boas. Pelo contrário, a internet está aí, está aí e tem destruído casamentos, tem destruído famílias, e as crianças de hoje não brincam mais. As crianças de hoje, de colo, já consegue desbloquear um celular, procurar as fotos, mandar mensagem, pelo celular. E os pais acham bonito, acham engraçado, e com isso as crianças vão crescendo rebeldes e desobedientes, né? Hoje em dia fica complicado para se corrigir uma criança batendo, a não ser que necessite você dar uma palmadazinha. Você não pode se escusar de bater, não, se precisar, né? Dar uma palmadazinha, não precisa abusar, não, mas se precisar corrigir, você tem que corrigir. Porém, uma das formas de você corrigir e colocar a criança no caminho certo hoje é você tirando as vontades, né? Você tem que ensinar o seu filho que para que ele venha desfrutar de direitos, ele tem que cumprir com os seus deveres, certo? Porque, como diz em Provérbios 29:15, a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe.